Opa, e aí galera, beleza? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu trago pra vocês uma novidade. Bom, não é bem uma novidade, é porque já existe há um tempo, mas uma informação interessante, né? Muita gente gostaria de saber se existe algum site que dá pra ver as cartas, assim, tipo, a imagem das cartas junto com textos, dados, pesquisar, filtrar. E sim, existe. É esse site aqui. Ele foi feito por fãs de Chaotic, isso é muito da hora, é muito bacana ver como a comunidade Chaotic é ativa, né? E nesse vídeo eu vou explicar pra vocês um pouquinho mais sobre como vocês conseguem usar esse site, né? Para vocês conseguirem construir decks de maneira mais eficiente, né? Buscar por cartas. Então, todo esse processo é relativamente simples, mas né? A minha função aqui é ensinar para vocês, dar uma forcinha. Então, esse vídeo vai ser basicamente sobre isso. E só lembrando, aqui deixar os créditos pra galera que fez esse site, que os caras são feras. Tem uma opção aqui de doar, caso você queira dar um suporte pros caras. Então é basicamente isso. Os caras são feras e fiquem com o vídeo. Então, galera, aí antes de eu mostrar para vocês o site, eu vou mostrar uma outra opção que vocês têm também para conseguir essas informações que o site dá, de maneira um pouco mais simples, né? E um pouco menos completa, mas é um pouco mais ágil. E é bem bacana, é um recurso muito interessante, que é basicamente o seguinte: você colocar um valor, eu colocar uma certa código e aparecer aqui a carta bonitinha para vocês nesse estilo, ou os status de uma determinada carta, ou a imagem completa dela, ou procurar por um nome de uma determinada carta e aparecer aqui para você, ou até avaliar as suas cartas, as cartas físicas, né, de acordo com em relação aos status e a energia delas. Isso tudo vocês conseguem com essa parada aqui. É um bot no Discord que, graças ao nosso brother Ades, lá do nosso servidor do Discord, que a gente conseguiu pro servidor, tá? Vocês têm que entrar nele, mas é um lugar muito bacana, o pessoal lá é muito gente boa, então recomendo que vocês entrem. E aí por lá vocês conseguem usar esses comandos aqui, exclamação card, exclamação stats, exclamação text, usar esses comandos aí para vocês pegarem essas informações. Então se você quer uma determinada carta, por exemplo, você quer ver a arte do Kayor e ver os status dele, o que ele faz certinho, aí você vai e coloca exclamação card Kayor, né? E escreve o nome dele. Ou em stats, aí você coloca exclamação stats e depois o nome da carta que você quer. É um recurso muito interessante que tem no servidor, então eu recomendo que vocês entrem e chequem lá. Mas é claro que no site vocês conseguem fazer essa busca de uma maneira um pouco mais completa. Demorou? Dito isso, fiquem com o vídeo. Bom, primeira coisa, quando a gente entra aqui, é a seguinte: através dessa aba aqui, a gente tem uma série de mecanismos para filtrar as cartas. Então, para a gente pegar algumas determinadas características e a gente procurar cartas que dividem, né, que tem essas mesmas características. Opa, então se por exemplo, eu quero fazer um deck de Daniels, né? Aí eu vou pegar o filtro de Daniels e vou ver as cartas lá de Daniels, aprender um pouco mais sobre elas, ou até mesmo só quero conhecer um pouco mais sobre as criaturas Daniels, os Mythics e tal. Aí eu faço uma pesquisazinha, eu faço uma filtrada aqui e consigo ter esse acesso. E eu vou explicar pra vocês como é que funciona. Antes de tudo, só queria falar o seguinte: esse formato aqui, né, que dá pra ver as cartas tipo grandonas, a carta mesmo e o efeito do lado, o Extend Format. Aí dá pra gente ir pro Short Format também, que tá escrito aqui, que é basicamente o formato menorzinho. Então a gente consegue ver meio que um pequeno quadrinho aqui com as cartas, né? As características um pouco mais compactadas, pra gente conseguir ver mais por cada página. Inclusive, aqui nas páginas dá para selecionar o número de elementos que você quer, 5, 10, 20 ou 50, né? Mas vamos ficar no Extend Format, porque é mais bacana para vocês conseguirem visualizar as cartas, né? E decorar, né? Conseguir ter uma memória visual um pouquinho maior. Bom, vamos lá. Primeira coisa, primeiro mecanismo de filtro que eu vou mostrar aqui para vocês é o seguinte: a gente consegue filtrar pelo nome da carta, que é basicamente você vai escrever algum texto e se esse texto tipo, vão aparecer as cartas que tem esse texto no nome delas, né? Então, por exemplo, Maxor, faço a pesquisa aqui, vão aparecer as cartas que tem Maxor escrito no nome. Então, os primeiros Maxor, claro, né? O primeiro Maxor. Aí tem um equipamento aqui também, né? Maxor Storage. E o Maxor aqui, a última versão dele, e a versão Protector of Pairing. Então a gente consegue aparecer aqui, se a gente só usar esse filtro, vai aparecer só isso. Obviamente, né, que dá pra você filtrar para aparecer só criaturas ou só equipamento de batalha, mas isso aqui já eu mostro pra vocês. Então bom, tiramos aqui o Maxor, agora vamos pro Card Text, né, que é o texto da carta. Então o texto da carta do Maxor é esse aqui. Ele vai gastar um Mid Counter e curar 10 de determinada criatura. Então se por exemplo eu quero achar todas as cartas que tem Heal no texto delas, né, eu vou pesquisar Heal aqui, né, que é curar, e vão aparecer. A Ivenda, por exemplo, por um Mid Counter ela cura 5 para cada tribo que você controla. O Aqua Recoil, que é um ataque, né? Que ele cura 5 aqui. Então, é um equipamento de batalha. O Aqua Shield, que cura também. Então, é um mecanismo bacana de pesquisa também. E vocês podem ver aqui que a Ivena, ela tá escrito Creature, quer dizer, todas as cartas têm isso, né, mas eu vou usar a Ivena de exemplo. Tá escrito Creature, né, que ela é uma criatura, e do lado tá escrito Overworld Hero Warrior.
O que isso significa? Esse é o subtipo da carta. Então, a Ivana, ela tem um subtipo que ela é uma Hero Warrior do outro mundo, né? E aí, se você quer procurar cartas por esse subtipo, você pode escrever aqui, ó. Tá vendo que aqui tá escrito Subtypes, que é subtipos em inglês, e Initiative, que é iniciativa em inglês. Iniciativa é a iniciativa das cartas de localização. Então, por exemplo, se eu quero procurar outros Heroes aqui, eu vou escrever Hero. Aqui tá Hero com Heal, né? Mas, obviamente, que você consegue juntar todos esses filtros, né? Mas, bom, vamos só de Hero, para aparecer aqui, ó, a primeira versão da Ivana, por exemplo. Outras cartas aqui que também tem Hero, apareceram aqui pra gente, sacou? E aí eu tenho uma parada interessante que é para vocês aprenderem a ler as informações das cartas. Seguinte, aqui esse é o símbolo de coragem, símbolo de poder, símbolo de sabedoria e símbolo de velocidade. O número que está à esquerda de cada um desses símbolos é o status médio dessa disciplina, dessa determinada carta. Por exemplo, a coragem média da Ivana é 80, o poder médio dela é 50, sabedoria média é 90 e a velocidade média dela é 40. E aí aqui do lado, isso aqui que não tem nada à direita, né? É a energia média dessa carta. Sacaram? Muito simples, né? E aí tem uma outra parada que você consegue ignorar o Flavor Text e Artist. O que é Flavor Text? É o seguinte. Toda carta, o Arthur, por exemplo, ele tem aqui o efeito dele, mas aqui embaixo tem um textinho, né, que é nesse caso uma citação, mas é um textinho que está escrito mais claro, né, não está em negrito, e que ele conta um pouquinho sobre a história de Chaotic. Ele não tem nada a ver com a carta enquanto carta de TCG, né, ela é mais uma historinha. E isso é muito bacana, através disso a gente consegue aprender muito mesmo, sério, muito mesmo, sobre a história de Chaotic, que são uma das coisas mais bacanas que tem. Recomendo que vocês deem uma pausada, né, para vocês lerem esses flavor texts. Mas é o seguinte, o flavor text está aqui, e aqui embaixo a gente tem esse art by e o nome de uns caras, que foram é o nome dos caras que fizeram a arte das cartas, né? Então, cada um aqui tem vários artistas, né? E aí, para você eliminar da pesquisa o nome do artista e o que está escrito no flavor text, você vem aqui em cima e coloca ignore flavor text e artists. Porque às vezes, tipo assim, você vai pesquisar, por exemplo, o Arthur, ele tem Citadel aqui no efeito dele, né? Aí, por exemplo, você está procurando uma carta que tem Citadel, vai aparecer o Arthur e, tipo, por exemplo, você está procurando um equipamento de batalha, né, que chama Citadel Fragments, aí vai aparecer o Arthur, só que você não quer o Arthur, você quer aquele equipamento de batalha. Por que apareceu o Arthur? Porque ele tem essa característica aqui de ter isso no flavor text. Então, você vai, seleciona ignorar aqui, para não aparecer o que está no flavor text, aparecer só o que está na carta mesmo, né? Então, isso aqui é bacana para quando você está procurando uma carta um pouco mais específica, né? Bom, primeiro filtro é esse daqui, né? A primeira opção de filtragem, né? Acho que é essa a palavra que tem aqui para vocês. A segunda é a seguinte: vocês conseguem filtrar por cartas que têm Unique, Loyal, Legendary ou Non-Loyal. A Ivana, por exemplo, tem Unique e Loyal. Então, clicando aqui, vocês conseguem filtrar por esses tipos de carta, né? Então, por exemplo, eu quero cartas que só tem Unique. Aí eu vou dar search aqui, vai aparecer só as cartas que tem Unique. Sacaram? Então é basicamente isso, bem simples, né? Quer dizer, aqui veio Unique em Loyal, né? Porque eu tinha selecionado Loyal. Mas enfim, vocês sacaram. Aqui embaixo a gente tem as tribos, né? Cada um dos símbolos das tribos, né? Denians, Mahillians, Mypidians, criaturas do outro mundo, criaturas do submundo e criaturas genéricas. Então à esquerda de cada um deles tem um quadrinho. Se você selecionar esse quadrinho, vão aparecer as criaturas dessa tribo. Por exemplo, se eu quero ver as criaturas genéricas, selecionei aqui genéricas, está aparecendo não apenas as criaturas, mas também os Mudix, né? Que são genéricos aqui, tá vendo? Aí depois eu vou ensinar para vocês como é que faz esse filtro. E aqui, por exemplo, uma criatura genérica, que é o Chromax. Vou colocar aqui em 50, que aí dá pra ver o Ursus e o resto da galera. Então aqui, por exemplo, a gente já viu o Chromax. E vamos ver aqui, ó, o Smildon, por exemplo. E aqui embaixo o nosso querido Ursus. Então, através desse formato aqui, você consegue fazer esse filtro, que é não apenas das criaturas, mas também dos Mudix que você vai buscar, né? Aí você pode fazer a seleção aqui. Por exemplo, se você quer aprender um pouco mais sobre os Denians, você vai lá, clica aqui em Denians, faz a pesquisa e fica vendo as cartas Denians, vendo a arte aqui e tal, o que é uma opção bem bacana. Aqui embaixo, você consegue fazer um filtro pelos elementos. Então, tanto as criaturas que têm esses elementos, quanto os ataques que têm esses elementos aqui. Sacaram? E aí tem um ponto importante, que é o seguinte. Esse OR significa ou, quer dizer, OR é ou em inglês, né? E AND é I em inglês. Então, como é que funciona? Se eu seleciono fogo e ar, e eu seleciono AND, o que acontece?
A plataforma vai buscar todas as cartas que tem fogo e ar na mesma carta. Então, por exemplo, o Armageddon tem fogo e ar, o Eclipse, na real, tem fogo e ar. E aí você consegue fazer esse filtro sobre cartas que tem fogo e ar. Também criaturas, né? Aqui, por exemplo, o Bareth Beyond. Agora, por exemplo, se você quer criaturas que tem ou fogo ou ar, você seleciona Or. Então agora vão aparecer ataques, né? E criaturas que tem ou fogo ou ar. O Akato, por exemplo, tem fogo. Agora o I Love, por exemplo, tem ar. Então, fogo ou ar. Aqui, um ataque que tem ar. Então, é basicamente essa a linha, né? Se você quer fazer um deck de ataques de fogo e ar, você vai colocar And, por exemplo. Que aí você vai querer achar as criaturas que tem fogo e ar, que é justamente o que você está buscando, né? Por exemplo, um deck do submundo, que ó, selecionou as criaturas do submundo, selecionou fogo e ar, veio aqui em Search, e agora você está vendo todas as criaturas que tem fogo e ar do submundo para você conseguir trabalhar. Bacana, né? É uma utilidade bem da hora. A mesma coisa com os ataques, né? Mas aí eu vou mostrar para vocês o filtro daqui a pouco. Bom, agora a gente entra nos outros filtros, né? Filtro de disciplinas, por exemplo, que vocês conseguem colocar os valores. Por exemplo, quero criaturas que têm como poder médio 100. Então aqui vão aparecer as criaturas que têm como poder médio 100. O Oni, o Aoka, não sei pronunciar o nome desse cara, o querido Kayor, quer dizer, Alcua, né? Alcua, sei lá, enfim. Tem até um episódio de desenho com esse cara. Enfim, aí dá pra fazer essa pesquisa através desses status aqui. Então, quando você estava trabalhando com deck de status, né? Você quer pelo menos umas criaturas que são 75 em cada disciplina, na disciplina que você vai trabalhar. Então, esse é um mecanismo interessante de pesquisa, né? Energy é basicamente pesquisar por energia. Então, energia mínima e energia máxima. Se você quer um deck que você quer que todas as criaturas sejam bem parrudas, então a energia mínima vai ser, sei lá, 55. Vai lá, vão aparecer as criaturas que tem no mínimo 55 de energia. Sacaram? Agora, por exemplo, sei lá, se você quer ver as criaturas que têm um valor máximo de energia, né? Então as criaturas que têm até no máximo 30 de energia, valor muito baixinho, consegue fazer a pesquisa aqui e ver essas criaturas, né? Então é bem bacana o conceito aqui, dá para você fazer umas pesquisas bem da horas. Posteriormente, temos os build points ou multi counters, barra custo, né? Que é basicamente o seguinte, você vai pesquisar o número mínimo de build points. Build points é aquele custo que você tem para colocar cada um dos ataques no deck. Se você não sabe isso, tem um tutorial aí no canal, vai nas playlists, que lá tem um tutorial bacana sobre isso. E os multi counters, né, que é o valor de multi counters que tem nas criaturas, né. Então, se você quer uma criatura que tem, sei lá, tem no máximo 4 multi counters, quer dizer, que tem, vamos lá, tem no máximo 4 multi counters. Então você vai lá, faz a pesquisa, consegue encontrar encontra resultados e consegue utilizar isso para você moldar o seu deck, ou seja lá o que você está trabalhando. Mesma coisa com o mínimo. E também consegue fazer isso em relação aos ataques, né? Por exemplo, se você quer que seu deck já colocou muitos ataques pesados no seu deck, agora você precisa de ataques que são drop 0, né? Ou seja, são custo 0 para você jogar, ou até custo 1, vai. Aí você coloca aqui máximo custo 1, faz a pesquisa, que era pra estar aparecendo aqui. Por que não está aparecendo? Ah, tá, beleza. Aí, por exemplo, ó, eu vou fazer um filtro aqui, já eu explico pra vocês, só pra ficar um pouco mais explicadinho. Aí, aqui os ataques que tem até no máximo um de custo, né? Aqui um custo 1, um custo 0, custo 0. Então, através disso aqui, dá pra você fazer essa filtrada. Sacaram? É bom. Deixa eu tirar o tipo aqui. E aí você consegue filtrar através disso. E é bom. Agora no Card Type, né, o que eu fiz foi basicamente filtrar por tipo de carta, né? Então tem as cartas de ataque, equipamento de batalha, criaturas, localizações e Mudics, né? Localizações e Mudics, fiz aqui na ordem. E aí vocês conseguem pesquisar por meio disso. Então, por exemplo, você quer aprender um pouco mais sobre os Mudics Danians. Aí você vai lá, seleciona esses dois filtros e aí você consegue ver todos os Mudics Danians aqui. Sacaram? Agora, se você quer ver os Mudics Danians de cura, aí você vai escrever heal aqui e você vai ver os Mudics Danians que tem cura. Então você consegue ir juntando, né, filtrando cada vez mais para você encontrar exatamente o que você quer. Sacou? Bom, posteriormente a raridade, né? Então, comum, incomum, raro, super raro, ultra ou promo. Promo é promocional. Ou seja, foram umas cartas promocionais que a raridade delas a gente fala que é promocional, porque elas vieram em algum tipo de promoção. Então,
Tem algumas cartas com esse perfil aí, ó, vou mostrar pra vocês. Por exemplo, o Antidion, né? Tá vendo aqui embaixo tá escrito promo. O Bodo's Element Converter, tem esse OP aqui, que é de uma das promos. Promo aqui, promo aqui. Então, basicamente isso, né? Consegue filtrar pelas promos e pela raridade das cartas. E por fim, sets, né? O que são sets? São as coleções de Chaotic. Então, assim, para quem não está muito familiarizado com TCG, assim como, por exemplo, uma marca de roupa, né, lança coleções, então uma coleção temática de inverno, uma coleção temática de verão, os TCGs também fazem isso, né? Os jogos de carta fazem isso e Chaotic faz isso também. Então teve a primeira leva de cartas, que foi aqui o Dawn of Perrin, que é onde a gente vê as criaturas da primeira temporada do desenho, né? Então é bem nostálgico ver essas cartas. Que o Arias, o Ariel, o Atacat, o Barrett Beyond, o Beyond, o Blazer, o Bluegon, o Bodo, o Grande Bodo, Borth Majar. Então aqui a gente consegue ver a galera dessa primeira coleção. E assim como você consegue ver a galera das outras coleções. Seniors of the Hive, Silent Sands, Beyond the Doors, e assim por diante, né? Então as demais coleções de Chaotic. E aqui, depois do Alliances Unraveled, essa foi a última coleção lançada, né? Entre aspas, né? Porque isso não era bem uma coleção. Aí depois disso, o Fire and Stone era uma coleção de Chaotic que não chegou a ser lançada, por exemplo. Storm and Sea era uma coleção que não chegou a ser lançada, por exemplo. Elemental Emperors também não chegou a ser lançada. Mas a gente já tem algumas cartas dessas coleções, então a gente consegue ver aqui. Aqui também tem o promocional, o prototype, né? Promoção de campeonatos, o Premium Edition, né? Que são algumas cartas que vêm nos packs Premium, né? Então, basicamente, é isso. Esses são os filtros que a gente tem e as possibilidades que a gente tem são essas aqui. Vou dar um exemplo um pouco mais concreto para vocês. Por exemplo, eu quero procurar equipamentos de batalha. Quer dizer, eu quero procurar ataques, beleza? Que envolvem, que tem ataques de água, beleza? Que são apenas ataques de água. E a minha única condição é essa. Além de que o custo mínimo que eu quero para esse ataque vai ser 3, por exemplo. Então eu quero ver os melhores ataques que tem de água em Chaotic. Aí os melhores assim, né, em termos de, provavelmente os que causam mais dano, né, porque quanto maior o custo, né, esses são os build points, aparece aqui, quanto maior esse custo, geralmente o ataque é melhor. Então, bom, basicamente isso, né. Aí a gente chegou aqui com o Westwash, o Almagedon, o Apoc Eclipse, Dead or Devastation. Então aqui eu consigo procurar as cartas que são mais parrudonas de água para eu conseguir colocar no meu deck. Então através disso você vai filtrando e cada vez montando melhor um deck, conhecendo um pouco mais sobre as cartas. As possibilidades de filtrar são infinitas assim, né? Mas tem várias, dá para você trabalhar bastante pesquisando aqui. Pode até ser que no começo você apanhe um pouquinho, mas relativamente simples, tá? Acho que nesse vídeo eu consegui deixar mais claro para vocês. Se não deixei nos comentários, né, que eu respondo você. E é basicamente isso que é o modelo de funcionamento aqui para vocês fazerem essas pesquisas. Eventualmente, em breve na verdade, eu vou fazer um vídeo falando sobre deck building, né, que é construção de decks em Chaotic para vocês. Vou postar aqui no canal em breve. Eu só não postei ainda porque eu tô querendo encorajar vocês a trabalharem mais com os decks prontos do Recode. Por que eu faço isso? Porque quem é mais novo em Chaotic, o processo de construir um deck é difícil. São muitas as cartas, muitas as possibilidades, até para quem é mais antigo, né, joga Chaotic há mais tempo, é meio difícil. Não é de primeira que você faz as coisas, tem que ficar buscando certas cartas, é trabalhoso, demanda experiência para você ver o que geralmente mais está jogando, né, o que os oponentes estão jogando mais. Então, demanda uma série de fatores que vocês só vão adquirir com experiência. E vocês não vão adquirir, e tipo assim, na tentativa e erro desde o início é muito complicado, sacou? O que é melhor pra vocês, o que eu acho que é melhor, é vocês começarem com os decks prontos que tem no Recode, que eles são decks bons, não são decks ruins, são decks bons. Através deles vocês vão pegando experiência. Vocês vão vendo outros decks dos oponentes, vão aprendendo mais sobre outros decks, aprendendo mais sobre o seu deck, sobre como jogar, como melhorando a sua jogabilidade em cada um daqueles decks lá. E depois que você se sentir seguro, que você tem um conhecimento melhor do jogo, você consegue iniciar o processo de montar os decks. E aí você pode usar essa plataforma aqui à vontade. Então, eu vou soltar esse vídeo em breve aí pra vocês, mas por enquanto eu acho que essa linha de trabalhar com os decks prontos do Recode e ter essa plataforma aqui pra vocês irem conhecendo um pouco melhor as cartas é bacana, né? E aí, tipo assim, pra vocês que tá querendo
melhorar a sua qualidade em Chaotic, né, como jogador, conhecer mais galera da comunidade, ter um contato um pouco mais próximo, conversar sobre o desenho também, né, que a gente faz bastante isso por lá, entra na nossa comunidade de Chaotic, tá aí nos comentários, o primeiro link aí nos comentários. Na verdade, acho que tá na. Não, mentira, tá na descrição mesmo. Que é o nosso servidor de Chaotic lá, a gente. No Discord, né? A gente troca uma ideia muito legal sobre o jogo, a galera é ativa lá, tem muita gente muito bacana, a comunidade é muito legal mesmo. Então por lá a gente troca essa ideia, faz essa troca de experiências e conversa sobre o jogo. É muito bacana mesmo, recomendo que você entre por lá. E uma parada que tá rolando é que aqui no canal tem, tipo, muita gente que assiste os vídeos, tipo, mas não tá inscrita no canal. Eu sei que isso é muito por causa dos vídeos mais famosos, né, que acaba entrando muita gente não ficando, mas de qualquer forma, se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, porque mais famosa assim, né, galera? Sei lá, que tem algumas mil visualizações, né, mas pro canal isso é muito, né. Então, se você não tá inscrito, por favor se inscreva. Tipo, isso ajuda bastante no meu psicológico, saca? Porque dá pra ver que tá crescendo o canal, então vale a pena continuar produzindo os vídeos. Então, é basicamente isso. Eu quero agradecer a todo mundo que já tá inscrito e dando essa moral, né? Mas se você ainda não faz isso, por favor, dê essa força. E aí, se você já é inscrito, né? Uma coisa bacana de fazer também é comentar. Porque quanto mais vocês comentam, mais o YouTube reconhece que esse vídeo foi relevante, porque a galera engajou com ele. Então é bem bacana, me ajuda bastante. Se puder comentar aí, a gente troca uma ideia. Então, basicamente é isso, galera. Quero agradecer a todos vocês que assistiram. Fiquem ligados, porque em breve tem uma novidade bem legal aí pra vocês. Tem algumas novidades, na verdade. Tá chegando umas coisas legais, então fiquem ligados. E é basicamente isso, galera. Muito obrigado por ter assistido e um forte abraço.